Nesta noite, então, falaremos sobre quando as pressões nos ameaçam. E a pressão da vida que nos referimos são os momentos de tensão, queridos, quando nos encontramos como encurralados, ameaçados, atemorizados por fatos da vida ou decisões que teremos de tomar, as quais geralmente são muito sérias e muitas delas até nos abalam. O enfrentamento de uma crise por uma enfermidade, o enfrentamento de uma perda, de um luto, um desemprego, um risco de reprovação, uma real reprovação. Olhem para mim, essas coisas, elas nos pressionam. E eu gostaria de ler agora, se você quiser abrir na sua Bíblia para acompanhar Lucas capítulo 22, a partir do 44, alguns versículos serão suprimidos, mas você pode olhar aí todos os textos que nós vamos ler, todos os versos que nós leremos em Lucas 22, a partir do 44, dizendo assim. Se você quiser ler comigo no telão, nós faremos um coro bonito agora, amém? Estando angustiado Jesus, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Amém? É um texto maravilhoso. Todos os evangelhos vão falar da finalização terrena do ministério de Jesus, ali antes da sua glorificação. E interessante que o evangelho de João vai dizer que o personagem que corta a orelha do servo do sacerdote era Pedro. E no evangelho de João também vai dizer que o nome desse servo era Malco. Aqui nesse texto o foco não é dar os nomes, mas é dizer dos fatos. Como eu disse, o evangelho ele é uma composição de testemunhos, e dentro desse testemunho de Lucas nós observamos alguns detalhes, principalmente a pressão total que Jesus sentiu, e o seu corpo manifestou esta pressão, quando o texto diz que gotas de suor, a semelhança de um sangue, o corpo não eliminava apenas o suor, mas eliminava também uma parte de sangue, e saía aquele líquido vermelho do corpo de Jesus. Isso ocorre quando há um tipo de um pré-colapso do corpo. É como se o corpo estivesse para explodir. Então fica numa situação tão grave que o próprio organismo se perde, e aquilo que é natural, o suor sair, o sangue também sai. Tamanho é o colapso que está para acontecer, o desespero do próprio corpo, para a gente ter uma ideia do que está passando no coração, na mente daquele que está sofrendo essa pressão. E Jesus estava pressionado mesmo, porque é interessante que ele estava ali falando para
um cara que seria o próximo líder da igreja, um dos maiores líderes da igreja. Não vou dizer que ele foi o grande líder sozinho, porque Paulo entra depois, e ainda bem que Paulo veio e João continua, mas Pedro era uma pessoa fundamental no começo, e esse Pedro iria negá-lo, e aquele que já se apresentava ali, Judas, era o traidor, estava traindo ele estava passando por negação, por traição, e os outros 10 queriam fugir, abandonando ele, daria a ele a sensação de abandono. Pergunta a cada um de nós: você já teve alguém que negou confiança a você? Já teve? Você já teve alguém que traiu você, traiu a sua confiança? E você já teve pessoas que fugiram de você, te abandonaram? Eu creio que essas sensações, muita gente, para não dizer todos nós, já passamos. E o pior, em razão da carga do meu pecado, do seu pecado, vinha a pior fase, que era aquela em que lá na cruz, a divindade triuna ia ter um fato que a Bíblia não registra que tenha acontecido antes ou depois. Jesus ia sentir a solidão da cruz, e por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todos os nossos pecados estariam nos ombros de Jesus, e essa pressão era a maior de todas as pressões, e Cristo age de tal forma que nos ensina como nós temos que viver a nossa vida como cristãos, e a prática desta vida diante das pressões da vida. Irmãos, preste bem atenção. Um erudito pode ler a Bíblia e falar: eu li a Bíblia toda. Um intelectual pode ler a Bíblia e falar: conheço a Bíblia toda. Um teólogo pode fazer um doutorado em cima da leitura bíblica. Preste atenção. A teoria é muito importante. Agora, a prática é que realiza. A teoria tem a sua razão, mas é a prática que dita a nossa vida. Por quê? Um teórico maior do que Satanás? Satanás chega e tenta Jesus como? Com a Bíblia. Agora, Jesus, ele desceu do céu não para ser um teórico, ele desceu do céu para praticar, e ele mais pratica, mais vive do que fala. Então, na sua vida, se você é apenas um leitor ou um ouvinte, não resolve. A vida cristã, ela é prática, por isso que Jesus fala que aquele que ouve a sua palavra e a pratica, é como um homem que fez a casa alicerçado na rocha. Vem a ventania, vem a chuva, vem tudo, mas a casa fica. Agora, se eu for um teórico, se eu for uma pessoa de letras, não vou resolver nada, mas se eu pratico isso, aí tudo muda. E Jesus praticou para que nós venhamos praticar também. É legal que nós tenhamos livros, é legal que nós tenhamos um monte de coisas, um monte de recursos, mas o que vale é a prática. É verdade ou não é? Eu não posso falar para alguém: eu te amo, se na hora que ele precisa de uma carona na chuva, eu falo: ah não pode entrar no meu carro, vai molhar meu carro por dentro, na hora que eu abrir a porta vai molhar. Que amor é esse? Molha o carro, mas leva o irmãozinho, ele vai cair na enxurrada. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão, eu estou na hora do almoço e o cara está ali, está azedo de fome, e falar assim: então, mas eu te amo, viu? Não, tem que chegar e falar assim: quer comer comigo? Eu tenho que viver a prática, e Jesus nos deixa a prática. Então vamos reproduzir a prática, irmãos, mais do que o conhecimento. E o texto primeiro, e a primeira prática que Jesus nos ensina é a seguinte: a superação passa pela oração. Vamos falar juntos? A superação passa pela oração. Você não é capaz de superar nada na vida se você não orar. Então, meu irmão, passe a orar. No início da obra de Cristo,
Ali por volta dos seus 30 anos, ele sai do Rio Jordão, batizado ali por João, por uma questão exemplar. Ele diz: faça. E aí João então faz aquilo, e ele sai. E o que Jesus vai fazer? Ele vai orar. E ele ora por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Ele ora, jejua e ora. Então ele começa orando. E se nós formos ver o livro de Lucas, aqui nesse momento, Jesus já tinha saído do Getsêmani. Ele também tinha orado, e ali ele foi orar, e ali então o seu suor se transforma em gotas, que ao olhar eram como gotas de sangue, porque Jesus foi orar, ensinou a prática de orar. Meu irmão, minha irmã, não tem como uma pessoa ser feliz em Jesus, ser feliz como servo de Deus, como serva de Deus, se essa pessoa não buscar em oração a superação das pressões que tem na vida. É orando, irmãos, e orando abençoando ainda. Mas pastor, o senhor não conhece a minha vizinha. Eu vou orar para Deus dar um raio na cabeça dela, porque ela é ruim que só vendo. Meu irmão, não adianta. Dobra o joelho e fala: Senhor, salva essa minha vizinha, abençoa essa minha vizinha. Ela é ruim que só vendo, mas eu quero que ela seja boa, que todo mundo veja. É muito melhor. Vai orar. Ah, pastor, estou sendo perseguido no trabalho. Então dobra o joelho e ora pela pessoa, abençoa a pessoa, vai orar. Era isso que Jesus estava fazendo, estava orando pelos discípulos, estava orando. Nada na vida vai ser superado sem oração. E não adianta falar assim: ô pastor, ora por mim, irmã fulana, ora por mim, e você não orar. É você que ora. Podemos outros orarem, mas você tem que orar. E aqui o texto é bem claro, mostrando que Jesus foi orar. Ele não chegou e falou assim: meus discípulos vão orar por mim, porque vocês são meus discípulos, eu sou o Senhor, eu vou agora descansar, vocês vão. Não, ele foi orar, para ensinar a orar, porque eu preciso de orar e você precisa de orar, senão nós não vencemos aquilo que nos pressiona, aquilo que nos atrapalha, irmãos. E se você quer vencer a pressão da vida, então ore, arrume o seu tempo de oração, participe. Nós teremos o dia de oração e jejum, venha participar. Ah, pastor, eu vou viajar, amém, Deus abençoe. Mas se você não vai viajar, então aproveite e venha. Ah, pastor, mas eu não consigo jejuar 12 horas. Então vem jejuar 6 horas. Mas eu também não consigo, pastor, não sabe. Irmãos, se alguém aqui está cuidando do seu peso, te dou uma dica: perca 1 em 12. Se você ficar 12 horas em jejum, clamando, orando ao Senhor, eu creio, você fala: Senhor, estou aqui orando e também me ajuda a perder peso, você vai poder ter a chance de perder peso também. Olha só que bênção, irmãos. Vem jejuar, amém? Olha, irmãos, continuando, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a jejuar. Nós estamos aqui todas as terças, todos os cultos de oração. Venha orar, ore na sua casa. Interessante que eu lembrei da palavra que Deus deu ao rei Ezequias, e chama Isaías, fala: vai lá e fala para o rei, vai morrer e não vai viver. Então, meu irmão, eu digo para você: vai orar, senão você não vai viver, porque se você não ora, você não tem vida. Então tenha o seu tempo de oração na sua casa. Não comece o dia: ah, mas eu acordo muito cedo, então não dá tempo. Irmãos, acorda 5 minutos antes, lê lá o seu texto, ora antes e sai depois. Mas organize a sua vida de oração, porque se você não orar, morrerás e não verás. Porém, se você orar, viverás, amém? Porque a oração é vida, a oração nutre a nossa alma. A oração, como o pastor Paulo falou, expulsa Satanás, irmãos. É a oração que manda Satanás embora. Então, reaja em nome de Jesus, tenha uma vida de oração, porque Jesus praticou isso e deixou para nós. E outra coisa que esse texto nos mostra: abra a válvula da superação das decepções. Abra a válvula da superação das decepções. O que você tem lá na sua pia? Você tem lá uma tampinha que você põe, pode deixar água ali, mas se você puxar, aquela tampa é uma válvula, vai tudo embora. O que você tem lá no seu banheiro? Você tem uma válvula, ou uma cordinha, e você aciona aquilo, vai embora aquilo que não pode ficar. E todo mundo faz, porque você não faz, a mãe, o pai, o esposo, a esposa fala assim: oh, quem foi aqui? Esqueceu. Porque você tem que acionar a válvula. Tem muita coisa que você tem que deixar ir. As decepções são
coisas assim, irmãos. Jesus tinha tudo para ficar ali carregado, deixar a pressão explodir, porque era traição de um lado, era desprezo do outro lado, era chateação de outro lado, era infantilidade horas antes, tantas coisas, Jesus passando ali o desrespeito, a injustiça. O Pilatos chega e fala assim: você é o rei dos judeus? Ele estava falando para o Filho de Deus. Ele queria dizer: se você é o rei dos judeus, olha, é o seguinte, você arruma aí, porque você vai ter que pagar imposto, vai ter que ser um rei vassalo. E Jesus é o Filho de Deus, ele fala assim: tu dizes. Ou seja, vai logo, chega, quem é você? E o Pilatos olha e fala assim: ele não pode ser, não é problema. Ele olha para Jesus e fala assim: olha, não é problema, ele não tem nem quem o defenda, ele está sozinho aqui, como que eu vou matar um cara aqui, ele não tem nem arma. Vocês falaram que eles tinham 12, uns pescadores aí, uns caras aí, mas nenhum ficou, só tem ele. Eu não vou fazer nada não, esse cara não oferece problema para mim. Jesus podia ser o homem mais decepcionado do mundo, mas Jesus já tinha a válvula aberta, nenhuma decepção iria tirar ele do foco. E eu e você vivemos neste mundo, e se tem coisas que acontecem neste mundo, uma das coisas são decepções, é ou não é? Você se decepciona no amor, talvez o jovem se decepcionou: aquela menina não gosta de mim, talvez a menina, aquele cara não gosta de mim, estou decepcionado, a vida não vai acabar. Talvez o cara está decepcionado no trabalho: eu trabalho tanto, pastor, mas o meu chefe não me reconhece. Talvez tenha gente decepcionado no estudo, fala: lá na faculdade, eu vou fazer o trabalho, eu acabo fazendo sozinho, ninguém me ajuda no trabalho que eu vou fazer. Eu mesmo sou contra o negócio de trabalho, o cara vai sozinho, que é um rolo. E os folgados também que existem. E aí, mas é uma injustiça, pastor, porque eu estudo e tal. Talvez na sua casa, alguém que é decepcionado na casa, está vivendo um momento de decepção dentro de casa. Talvez tem gente que vive decepções com coisas sociais, com coisas da vida, e aí vai guardando essas decepções. Olha, eu me decepcionei com fulano, e não é assim, um dia ainda vou acertar isso daí, na terra faz, na terra paga. Para com isso, meu querido, você está querendo que, quase jogando macumba para cima do cara, está quase desejando mal. Por quê? Porque te decepcionou. As coisas na terra decepcionam mesmo, irmãos, muitas coisas decepcionam. Então, por favor, abra a válvula, deixa a descarga ir embora. Tem gente que acumula tanta decepção, que a hora que você vai conversar com a pessoa, parece que fica carregado o ambiente, porque a pessoa só fala das decepções. Existe alguém que você conheça que é assim? Você vai falar, a pessoa só lista as decepções. Então, pastor, não sabe da última, coitado de mim, aquela pessoa que fez comigo. Vai olhar para Jesus, porque Jesus não nos decepciona. Jesus não é causa de decepção. Você é causa de decepção para Deus muitas vezes. Eu sou, mas Jesus não. Para de reclamar das decepções da vida e abra a válvula de escape para que isso vá embora em nome de Jesus. Outra coisa que Jesus nos ensina, a prática que Ele deixa clara: gaste seu tempo e energia com o que é importante, meu irmão, em nome de Jesus. Gaste a sua vida e o seu tempo com o que é importante. Pare de ficar com picuinha, pare de ficar com coisinhas bobas, pare de ficar chorando e resmungando. Cristo tinha um objetivo, Ele tinha que consumar o plano perfeito. A gente canta aqui o plano perfeito, Ele fez o plano perfeito, nada pode atrapalhar. Mas traíram Ele tinha um foco, Ele tinha certeza que Ele não podia gastar tempo com aquilo. Tanto é que Ele falava: vocês não vão entender direito, mas vai chegar a hora que vocês vão entender. Ele não gastou tempo e nem energia. Tem gente que gasta energia. Você viu? Não, eu vou lá tirar satisfação. Não, vou fazer isso aqui. Não, vou fazer aquilo outro lá. Para com isso, meu irmão. Não vai levar nada.
não vai chegar a lugar nenhum, e a pessoa fica marcada por aquilo, gastando tempo com aquilo, gastando energia com aquilo, em nome de Jesus. Cristo queria consumar a obra dele, não deixa nada tirar o seu foco. Cristo queria pagar a minha dívida, a sua dívida. Cristo queria cumprir a promessa do Pai. Cristo queria preparar tudo, porque se Ele é sacrificado, ressuscita entre os mortos, aí vinha a terceira fase. Jesus, o Pai já tinha manifestado gloriosamente no Antigo Testamento, formando o povo de Israel. Agora veio a graça, consumou tudo em Cristo Jesus, e Jesus subindo, desceria o Espírito Santo, e o Espírito Santo está sobre a igreja, e quer que eu e você sejamos cheios dele. Irmão, gaste o seu tempo se enchendo do Espírito Santo de Deus. Pare de gastar tempo se enchendo de decepção, de amargura, de tristeza, de coisas erradas, de energias que você gasta aí desnecessariamente. Gaste o seu tempo se enchendo do Espírito Santo de Deus, orando na palavra, buscando a Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, testemunhando Jesus, falando da glória de Deus, glorificando a Deus, cantando cânticos de adoração. Viva isso em nome de Jesus. Pare de gastar energia à toa. Pare de gastar o seu tempo com coisa que não vai dar em nada. E dentro disso, organize a sua vida, organize as suas pressões. Eu sei, irmãos, de coisas que me impressionam. Por exemplo, eu já sei de uma coisa, que agora não vai mais acontecer. Às vezes estou chegando no culto, já estou, às vezes 2 horas aqui antes do culto na igreja, e chego e falo: pastor, está sabendo? Olha isso aqui que eu vi lá no Facebook. Ó, esse irmão aqui, ó, onde está? Então se chegar alguém e falar: pastor, eu falo: diga, irmão, é de paz ou é de morte? Se a pessoa falar: o negócio aqui no Facebook, depois que eu buscar a Deus, que eu orar a Deus, que eu louvar a Deus, aí eu vou ver se eu tenho tempo. Aí você me fala: se eu for para o inferno, o que eu vou fazer? For. Não é? Agora fala, me chateia, chega aqui, as pessoas estão esperando. O que eu vou fazer? Então, isso daí já não me pega mais. É uma pressão que eu vi que me chateia, me abala. Notícias em hora errada. Então, pastor, tal pessoa está enferma. Ô irmão, foi agora, faz 1 hora, foi para o hospital. Então me avisa que nós temos que orar. Aí tudo bem. Agora, o que aconteceu na rede social, meu irmão, fez 4 meses que não entrava na rede social, entrei agora por causa do aniversário, para receber os parabéns lá, e amém, Deus abençoe, acabou. Sei lá quando eu vou entrar de novo. Por quê? Não se gaste tempo com aquilo que não é bom, irmãos. Em nome de Jesus, organize as suas pressões, veja aí o que te pressiona, cuide melhor das fontes de pressão e desgaste da sua vida, observe, fala: isso daqui está me tirando do sério, então eu vou organizar isso daqui. Organize a sua vida financeira. Lá em casa, nós vendemos a nossa casa e compramos outra casa aqui no Jardim Paulista. Compramos porque vendemos a nós, para ninguém achar que a gente é rico, né? E aí foi todo o dinheiro, mas tudo, até a roupa do corpo. Ainda bem que eu ganhei essa camisa, quarta-feira, de uma irmã querida. Eu falei: em homenagem à irmã, vou usar a camisa. Está aqui, a irmã sabe, ela não quer que fique divulgando. Está aqui a camisa, parece que eu ganhei outro presente ali. Então depois eu vou ver se eu calço esse número aí. Eu vou vir também em homenagem a isso daí. Mas é uma pressão. Então nós vamos sair do culto, não tem pizza esses dias. Ou melhor, 6 meses. Vai ser bom porque vai emagrecer todo mundo em casa. Meu irmão, minha irmã, é uma pressão. Porque agora tem que pagar a diferença. E o pior, o nosso carro foi um negócio. Estamos a pé. E também não podemos pagar Uber. Vamos ter que se virar, vai ter que entrar um carro ainda no lance, no negócio agora. Meu irmão, minha irmã, organize sua vida financeira. Talvez está na hora de você ir menos ao shopping, gastar o seu cartão. Nós vamos também parar de gastar, né? Mas vamos gastar com sabedoria. Às vezes, nós temos que reorganizar. Vou lá no restaurante e compro o prato mais caro. Poxa, será que eu não posso o prato mais adequado? Organize sua vida financeira. Organize sua vida financeira. Ontem eu fui pintar a casa. Não tem dinheiro para pagar o pintor.
Irmão Cláudio foi herói, vamos lá, graças a Deus, tirou o ar, fechamos lá. Por quê? Não tem dinheiro para pagar, então eu vou lá fazer. Estava todo pintado ontem, estava maravilha. Outra coisa, meus irmãos, organize o seu sim. Organize o seu sim. Como assim, pastor? Porque tem muita gente que fala sim para todo mundo. Você faz isso? Sim, sim, sim. Oh, meu irmão, não se comprometa com aquilo que você não vai conseguir fazer. Não se comprometa com uma coisa que está acima da sua força. Mas pastor, aqui eu tenho amor. Amor sem sabedoria é praticamente um desamor. Então chega e falou, querido, não, eu posso te ajudar aqui, um prato de comida está aqui. Não, mas eu quero que você me ajude a pagar o cartão de crédito, que eu comprei uns 3 tênis novos. Bom, aí já não é minha competência. Diga o sim, dentro da sua possibilidade de dizer sim. E organize os seus nãos. Tem coisas que você tem que falar assim, não dá. Não dá. Tem que falar para o filho, não dá, filho. Tem que falar para o filho, sim, filho. Tem que falar não. Para a filha, para o esposo, para a esposa. Tem que saber falar sim, tem que saber falar não. Em nome de Jesus, organize isso, irmãos, para que você gaste o seu tempo, a sua energia com o que é importante, porque vem a pressão, você fala, opa, não vou explodir, estou organizado. Eu me organizei. As pressões estão controladas. Eu não vou explodir. Organize melhor a sua vida, para quando as pressões chegarem até você, você saiba gastar o seu tempo de forma correta, a sua energia de forma correta, naquilo que realmente é importante. E outra coisa para finalizar, esse texto mostra para nós, que Jesus, Ele praticou a teoria que Paulo registra lá em Romanos 12, vença o mal com o bem. Aquilo que Paulo vai escrever, Jesus pratica antes de ser escrito. E como Jesus era, antes de todas as coisas, Ele é e Ele sempre será, então a palavra de Deus, ela tem esse poder de fusão, essa coisa maravilhosa, essa coisa extraordinária. E ali Jesus está no momento que qualquer um de nós estaríamos desesperados. Eu me decepcionei, vão me matar, não sei o que lá. Jesus estava ali. O corpo estava explodindo, sangue no lugar do suor, misturado ao suor. E de repente vem os soldados do templo, e vem um soldado chamado Malco. E tem um discípulo que na teoria era o cara, chamado Pedro. Sabe aquele cara que é bom de gogó, mas é ruim de prática? Ele chega assim e fala assim, meu irmão, vamos fazer isso? Aí o irmão fala assim, vamos. Aí na hora que vamos fazer, quem fica? O que ouviu, o que falou, tchau, tchau. O Pedro era assim, não, eu sou bom. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para você andar a sua vida. Pedro, você vai me negar? Não, eu não. Olha, vamos fazer assim, tal. Eu tenho ideia, eu tenho tudo. E aí, então vamos lá. Aí de repente, e o Pedro, nas suas teorias, ele já pega a espada e vai matar, não mata, mas corta a orelha do mal. Certamente um anjo ali que desviou o Malco ali e pegou só na orelha. E ali Jesus podia falar, bem feito. Ou se não, como alguns crentes dizem, tá vendo, nada me atinge, o cara veio contra mim e morreu. E dá testemunho na igreja. Já pensou que tristeza, irmãos, que está hoje? O cara, meu inimigo ali, fundiu o motor do carro dele. Não gosta de mim também. Como se ele fosse alguma coisa. E tira sal no infeliz do cara. Ele fala, meu vizinho não é legal. Fundiu o motor dele, mas não achei bom não. Mesmo que ele não presta, mas não achei bom não. É um prejuízo, coitado. E Jesus chega, em vez de fazer o que muitos fariam, bem feito, a mão de Deus pesou sobre a sua orelha. Jesus para, não explode, pega ali e toca mal. Jesus! Era para ele explodir, mas ele explode em amor, irmãos.
Era para ele explodir de raiva, era para ele explodir de descontrole, mas ele ainda tem amor, toca em Malco, faz o milagre. Por isso que ninguém é como Jesus. Eu imagino o Malco depois disso falou assim: vou prender o cara que está colocando em ordem a minha vida. A Bíblia não deixa muitos relatos, inclusive os relatos do pós-evento com Malco, mas eu acho que esse cara nunca mais foi o mesmo. Jesus tocou nele, e em vez de explodir na indignação, ele explodiu em amor. E aí aqueles sacerdotes falaram: e agora? Ele podia ter deixado o cara morrer de hemorragia aí, sei lá o que mais. E agora, vamos prender o cara que está ajudando o soldado do templo? Prendam ele! E eu não sei como que o Malco fez, mas eu sei que se ele tocou em Jesus, eu acho que ele tocou diferente, porque Jesus tocou ele. Porque quando Jesus toca a nossa vida, irmãos, a gente, em vez de fazer o mal, a gente faz o bem. Se a pessoa não gosta de você, ore por ela. Se a pessoa te decepcionou, ore por ela. Se a pessoa te chateou, ore por ela, porque Jesus venceu o mal com o bem. Porque lá na frente, quando ele está lá na cruz e não abre mais a boca, aí um impostor, um ímpio, um pecador miserável, um soldado romano olha e fala assim: esse era o Filho de Deus. Eu sou soldado romano, já viajei o mundo, já vi muita coisa, mas o que eu estou vendo aqui é sobrenatural, porque esse daí é o Filho de Deus. Quem pode fazer o dia escurecer, as rochas explodirem? Quem pode amar neste momento, não xingar, não blasfemar, não reclamar? Quem pode? E Isaías diz: como uma ovelha, como um cordeiro, e ressalta no que João havia dito: eis o Cordeiro de Deus. O que João fala lá atrás estava ecoando naquele momento, dizendo: é o Cordeiro de Deus. Por isso ele não falou nada, porque o Cordeiro morre sem reclamar, e nós fomos chamados para sermos ovelhas do seu pasto, e temos que ter controle, porque o Cordeiro tem controle. E se nós perdermos o controle, somos bodes, somos cabritos e não ovelhas, e nós precisamos ser ovelhas do pastoreio de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos ovelhas do seu pastoreio. Se você é um bocudo que sai xingando, brigando, querendo resolver na faca, no cano, nas coisas erradas aí, cuidado, porque você está mais para lobo, está mais para um cachorro enlouquecido, está mais para um cabrito, para um bode, e você tem que ser um cordeiro, porque nós servimos o cordeiro. O leão de Judá é o cordeiro, irmãos, e nós somos cordeiros. Somos cordeiros. Deus só abençoa cordeiros. O leão de Judá, ele é o leão, ele é o leão, ele vai proteger o seu rebanho, ele vai fazer justiça. Se alguém fez alguma coisa errada com você, ponha na justiça de Deus, para de esperar a justiça da terra. Nós vemos lá em Brasília a situação triste da justiça de Brasília, triste. Vamos esperar na justiça de Deus, com amor, vença o mal com o bem, em nome de Jesus. Quero concluir dizendo para você ficar com o modelo de Cristo, diante das pressões da vida. Imite a Cristo, pratique Jesus, porque não há nada superior, melhor do que o que Cristo deixou no Evangelho.